A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nesta hora estão me assistindo. Mais uma vez estamos aqui, terça-feira, o dia oficial das nossas células, e já convido você para fechar os seus olhos e orar comigo, separando esse tempo para louvarmos e bendizer ao Senhor. Reúna aí as pessoas que estão na sua casa e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, por mais uma terça-feira, por mais um momento de poder estar aqui, Senhor, adorando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, compartilhando, Senhor Jesus, desse momento de adoração, de louvor, com todos aqueles que nesta hora, Senhor Jesus, estão acompanhando este vídeo, que estão assistindo, Pai, seja pelo computador, celular, televisão, que o Senhor possa estar visitando as nossas vidas. Derrama o Teu sangue sobre nós, nos limpa, nos perdoa, nos sara, nos transforma. Senhor, purifica nossas vidas, Senhor, e vem receber o nosso louvor, vem receber a nossa adoração nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você a abrir os seus lábios para louvar o Senhor Jesus comigo, a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Louve o Senhor, abra os seus lábios, se expresse nessa hora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, nada temerei. E um dia voltará. Amém? Quero que você agora prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Espero que você já esteja com o seu coração aí preparado para nessa hora a gente meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor já tem preparado para nós em sua palavra. Então, já gostaria
te pedir a você estiver com a sua Bíblia aí, que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Atos, capítulo 17, o versículo 22 em diante. Amém? Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia para, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso eu dou certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagista, uma mulher com nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que venha aplicar essa palavra em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome mais uma vez, te agradecer por este momento, mais uma vez por todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora, ouvindo essa mensagem que está sendo, Senhor, transmitida através, Senhor, de vídeos. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos nesta hora, falar conosco de um modo poderoso e de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, lendo esse texto, eu quero trazer hoje uma palavra para que nós possamos nos atentar àquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, a nossa missão, o nosso propósito. Não podemos esquecer qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Uma vez que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, uma vez que já caminhamos com o Senhor, uma vez que já temos um compromisso. Esse compromisso, claro, gera uma rotina onde nós estamos sempre aqui presentes nos cultos, por enquanto ainda aos domingos, e também aí através da transmissão na terça, na quinta, dos cultos. Então nós temos esse compromisso, esse hábito está nos alimentando da palavra, né? E nesse tempo nós temos, com certeza, muitas pessoas, muitos pastores pregadores têm passado aqui, o apóstolo, o bispo, as bispas, enfim, todos os pastores, missionários, e têm trazido palavras de direcionamento e que têm abençoado nossas vidas. Eu creio que em muitos momentos, muitas palavras que vieram de encontro ao nosso coração, veio atender necessidades específicas das quais nós estávamos passando em certo momento da nossa vida, da nossa caminhada.
Porque nós entendemos e cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus fala conosco. A palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus renova as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa fé, as nossas esperanças. Porque sabemos que a palavra de Deus é viva. Assim como o próprio autor do livro de Hebreus fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos essa certeza. Porém, queridos, nós não podemos, de certa forma, nos limitar a simplesmente ao nosso alimento, a simplesmente olhar para nós e buscar na palavra e buscar nas pregações simplesmente um refúgio, uma força para nós mesmos. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele nos chamou para uma missão, o Senhor Jesus nos chamou para uma caminhada. E ao ler esse texto, me trouxe, né, essa palavra de orientação para as nossas vidas, que nós não podemos nos esquecer do propósito ao qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a salvação, o Senhor nos chamou para uma nova vida, o Senhor nos chamou para viver uma vida de fé em fé, uma vida de dependência dEle, uma vida na esperança da volta dEle. Porém, o Senhor também nos chamou a compartilhar as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, o poder que Deus tem feito, as ações, os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos entender e precisamos compartilhar, principalmente também nos tempos que nós estamos vivendo, né? Creio que muitas palavras têm vindo também de encontro ao momento que nós estamos passando ainda, né, de pandemia, de situação adversa. Porém, nós temos que entender que nós temos onde nos apoiar, mas existem muitas pessoas na nossa volta que não têm onde se apoiar e muitas vezes esperam uma palavra, e eu e você temos essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nos dá ânimo. E aí eu vejo, né, nesse texto o exemplo do apóstolo Paulo, que entendeu o seu chamado, que entendeu a sua missão, que entendeu o seu propósito e dedicou toda a sua vida a esse propósito de levar, de transmitir a palavra do Senhor. E nesse capítulo, no capítulo todo 17, né, essa narrativa fala que o apóstolo Paulo, primeiro ele chega na cidade de Tessalônica, e ali ele vai para a sinagoga, como de costume, vai pregar, vai discorrer acerca de Jesus, vai discorrer acerca da salvação, vai discorrer daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele já estava convicto de que era a verdade para a sua vida e que era a verdade para o mundo inteiro, para aquelas pessoas. E ele chega ali, prega a palavra, porém há ali um movimento através dos judeus que não tinham se convertido à verdade, os judeus que não estavam caminhando de acordo com o Evangelho, e se levantam contra Paulo e causam um tumulto ali naquela cidade, onde Paulo tem que sair dali e vai para a cidade de Bereia. Chegando lá, ele torna a pregar o Evangelho de novo, mas aí os próprios judeus que tinham causado a confusão ali em Tessalônica, ao ver que a palavra estava sendo pregada e muitas pessoas estavam se convertendo, como em Tessalônica converteu, Bereia também, muitas pessoas estavam aceitando a Jesus. Esses judeus chegaram lá também para tumultuar, para impedir, para se opor à mensagem, para se opor à verdade. E Paulo mais uma vez tem que sair dali e vai para a cidade de Atenas, e Paulo ainda continua pregando o Evangelho, vê a situação, a idolatria ali, e entre muitos altares, entre muitos deuses, Paulo ele tem assim um entendimento, ele tem uma visão poderosa, que ele pega ali como um recurso, digamos assim, uma deixa do próprio povo ali ateniense, que tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele pega em cima daquele ponto ali de partida, que era algo que eles conheciam, e começa a pregar sobre o Deus verdadeiro, que foi justamente esse texto que eu li. Então Paulo ele entende o seu chamado, Paulo ele entende o seu propósito, e nós, enquanto cristãos, precisamos entender esse nosso chamado, esse nosso propósito. Não podemos nos acomodar a simplesmente ter uma vida de cumprir rotinas, né? Digamos assim, na minha casa eu faço as minhas orações, na minha casa eu leio a palavra, eu faço o meu devocional, eu vou para a igreja. Mas nós precisamos entender, querido, que nós temos uma vida dentro de nós, nós temos a verdade dentro de nós, e essa verdade precisa ser comunicada,
né? Assim como quando nós encontramos algo que faz uma diferença na nossa vida, sei lá, a gente encontra um mecânico para o nosso carro que é bacana, a gente encontra um site de compra que é um site bacana, a gente encontra um médico, a gente encontra qualquer coisa que realmente faz alguma diferença na nossa vida, a gente tem o prazer de indicar isso que fez a diferença na nossa vida para outras pessoas. Então, se essas coisas que são extremamente pequenas se comparado àquilo que nós experimentamos na presença do Senhor Jesus, se tudo isso que é muito passageiro, muito pequeno, a gente tem o prazer de comunicar, muito mais, querido, aquilo que mudou o curso da nossa vida, aquilo que mudou o nosso destino, aquilo que mudou a nossa trajetória, aquilo que nos mudou por completo, e não apenas foi um momento ali no passado, mas permanece presente todos os dias, transformando, mudando, lapidando as nossas vidas. Muito mais nós precisamos ter o prazer, muito mais nós precisamos ter a ousadia, o desejo de compartilhar Cristo que transforma as nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso lado. E quando nós observamos ali o momento em que Paulo ele é chamado pelo Senhor, que Paulo ele tem o seu encontro com Deus, e Deus envia ali o profeta Ananias para falar com Paulo, a gente vê claramente que o Senhor ele fala que Paulo seria uma ferramenta, seria um instrumento usado nas mãos de Deus, né? Então, Atos, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, se você puder também me acompanhar. Atos capítulo 9, o versículo 15 e o versículo 16, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Deus, ele chama especificamente Paulo, né, com essa palavra assim, muito forte, sem, como é que eu posso falar? Sem duplo sentido, uma palavra muito clara e uma palavra muito objetiva, né? Este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome, Então, querido, nós não podemos esquecer que Deus, ele nos chamou para esse propósito, para levarmos o nome dele, para levar a palavra, para levar o evangelho, para levar a mensagem de vida, para levar a mensagem de salvação, a mensagem, como eu já falei, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso viver. Então não podemos nos esquecer disso. E muitas vezes nós simplesmente escolhemos o caminho do acomodismo, porque muitas vezes a gente encontra barreiras, a gente encontra pessoas que, quando nós abrimos a nossa boca para compartilhar do evangelho, as pessoas se colocam contra. E hoje nós vemos uma realidade muito triste, onde muitas pessoas, inclusive nesse momento de crise, de situação, ao invés de se achegar a Cristo, estão se afastando do Senhor, estão se distanciando do Senhor. E nós precisamos, pelo contrário, conduzir essas pessoas a voltar e influenciá-las que há uma esperança, há uma resposta, há uma saída, que nada foge do controle de Deus, e que tudo isso que nós estamos vivendo é cumprimento de profecias que o próprio Jesus anunciou sobre o fim dos tempos. Então, que em mesmo a essa adversidade, mas há uma salvação, há uma esperança, uma salvação para o tempo presente, para o momento presente da qual nós estamos vivendo, e uma salvação eterna, e uma caminhada eterna, uma caminhada com Deus, uma caminhada com o Senhor. Então nós precisamos entender que não podemos viver no nosso acomodismo, sem olhar. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, estamos no nosso dia a dia, e muitas vezes nos concentramos só nos nossos afazeres. Eu preciso trabalhar, eu preciso comprar isso ou aquilo outro, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso pensar no meu casamento, eu preciso pensar nos meus filhos, eu preciso pensar na minha faculdade, eu preciso pensar, mas olha quantas possibilidades, quantas pessoas estão à nossa volta, quantas pessoas estão perto de nós.
Essa pregação não precisa ser propriamente dita verbal, mas ela pode ser principalmente com o nosso testemunho de fé, com o nosso testemunho de uma pessoa firme e inabalável, assim como nós encontramos na palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Muitas pessoas nesse momento têm se desesperado, têm se afligido, têm perdido as esperanças, têm perdido, enfim, o conforto, estão apreensivas. Outras já acham como que estivesse tudo normal. Mas, querido, nós somos os porta-vozes de Jesus aqui na terra. Então eu gostaria que você me acompanhasse a alguns textos que falam sobre esse anseio de Deus. Deus, Ele espera essa atitude minha, Deus, Ele espera essa atitude sua, Deus, Ele espera essa atitude da igreja como um todo. Nós, a igreja do Senhor, a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, Deus, Ele espera essa atitude. E nós podemos ver alguns textos chaves, eu não vou ler todos, mas eu quero pontuar aqui Mateus 28, o versículo 19 e 20, que a palavra do Senhor fala: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, esse texto que eu mencionei, acabei fazendo uma confusão, porque são muito parecidos, mas essa mensagem, esse texto que eu acabei de recitar, na verdade é Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, eu falei certo, que ide por todo mundo, portanto ide, Mateus, vamos ler para a gente não criar confusão. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pronto, agora corrigido aí, feito a menção correta, dos dois textos. Em Atos capítulo 1, o versículo 8, nós temos mais uma vez o Senhor Jesus nos instruindo a que possamos ser testemunha dele. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Cristo, mais uma vez, nos instruindo a sermos testemunha. Primeiro, Mateus e Marcos, ele fala, ide, vão. Aqui ele está falando, ao ir, seja testemunha, seja alguém que dê testemunho, que evidencia a minha presença. Então, querido, nós precisamos evidenciar nas nossas vidas a presença de Jesus, nós precisamos evidenciar o caráter de Jesus, nós precisamos evidenciar a pessoa de Jesus, que traz a transformação, que traz a libertação, que traz a cura, que resolve os nossos problemas. A única fonte, o único lugar que nós podemos receber. Sempre aquela discussão, existem muitas religiões, qual é a religião certa? Querido, Cristo já pontuou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não existe outro nome. O apóstolo Pedro fala, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto de Atos capítulo 17, ele vê a religiosidade, a idolatria daquela cidade, quantos deuses, quantas fontes, quantos meios de salvação aquele povo estava buscando. Mas o apóstolo Paulo estava ali para falar, olha, não é por aí, não é esse caminho, só existe um caminho. O Deus verdadeiro não se manifesta através de obras e artefatos produzidos pelas mãos dos homens, porque o Deus da qual eu prego, Ele é que dá vida aos homens. Então, querido, não é uma questão de
qual é a religião certa? Querido, Deus deixou a palavra está aqui, a palavra é rica, a palavra é verdadeira, né? Ainda mais nos dias de hoje, muitos achados arqueológicos têm comprovado a veracidade da palavra, têm comprovado que a palavra não tem mudado, têm comprovado que a palavra é uma só, porque o próprio Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, querido, nós temos o poder, nós precisamos viver em primeiro lugar, nós precisamos viver esse poder de Deus na nossa vida, como aqui em Atos está falando: mas recebereis a virtude, mas recebereis o poder de Deus. O poder de Deus que serve para interferir no nosso dia a dia, para mudar circunstâncias, para mudar situações, para nos capacitar a vencer adversidades, e assim como nós vencemos, sermos espelhos, sermos modelos para a nossa família, sermos exemplos e modelos para pessoas que nós estamos trabalhando, que estão ao nosso redor, seja amigos, seja colegas, seja na faculdade, onde nós estivermos. Nós somos porta-vozes de Cristo. Não podemos esquecer, não podemos perder esse entendimento e apenas cruzarmos os braços e ver as pessoas se perdendo, e ver as pessoas errando, e ver as pessoas pecando, e ver as pessoas se afastando de Deus. Claro, tendo uma mensagem de atrair essas pessoas, como o apóstolo Paulo, ao encontrar com os atenienses, ele não joga simplesmente na cara de: vocês são idólatras, vocês estão errados, vocês estão para o inferno. Não, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele ressalta, elogia a qualidade dele, né, de buscar, enfim, um contato, buscar o divino, buscar o transcendente. Porém, ele coloca ali como pano de fundo que é uma tentativa errada, é uma tentativa equivocada, porque não há como o homem buscar a Deus, não há como por seus méritos próprios, por seus caminhos próprios. Só Deus é que pode se revelar. Da mesma forma como, por exemplo, um exemplo muito simples: será que tem como alguém me conhecer, eu, pastor Marcos, se eu mesmo não falar quem eu sou, se eu mesmo não demonstrar, se eu mesmo não me revelar quem eu sou? Não tem como. Por mais que as pessoas podem me ver ao longe, podem acompanhar meu comportamento, e através do meu comportamento podem julgar quem eu sou, de fato quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas prioridades, quais não são as minhas prioridades, o que me agrada, o que não me agrada, me observando de longe, podem até imaginar acertar algumas coisas, mas vai ficar falho, vai ser uma visão equivocada, vai ser uma visão distorcida, vai ser uma visão muito obscura da pessoa que eu sou. Então, alguém só pode me conhecer a partir do momento que eu falo, a partir do momento que eu me revelo, a partir do momento que eu me torno conhecido. E é dessa forma que Deus fez com a humanidade. Nós só podemos conhecer a Deus a partir do ponto em que Ele se revela. E Deus se revela onde? Através da palavra. E uma vez revelado através da palavra, através de um relacionamento diário. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe esse entendimento, né, para aquele povo, trouxe esse entendimento para os atenienses, para aquele pessoal. Olha aqui como é que ele fala: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais. Olha só, ele está falando: vocês estão honrando a um Deus que vocês não conhecem. Então, quer dizer, ele de certa forma, elogiou: não, vocês estão honrando alguém, mas vocês estão honrando alguém que vocês não conhecem. E se vocês honram alguém que vocês não conhecem, vocês podem cometer equívocos. E aí o apóstolo Paulo, ele entra ali com a ministração da palavra. E vendo aqui o apóstolo Paulo trazendo também para as dificuldades que nós encontramos, querido, porque realmente existem muitas pessoas que estão se levantando contra o Evangelho. Se existem pessoas que estão se levantando contra o Evangelho, se estão se levantando contra a palavra, nós mesmos estamos vivendo um tempo, a Bíblia atual e eterna. Por quê? Porque nós temos visto pessoas que estão querendo até deturpar a palavra, mudar, adequar a palavra à sua maneira de ser, à sua maneira de agir, adequar a palavra aos seus erros, aos seus pecados, mas isso não tem como. E quem é detentor hoje da verdade? É eu e você, a igreja do Senhor.
Precisamos nos voltar para essa palavra porque nós precisamos anunciar a palavra pura, santa e verdadeira do Senhor. A palavra que transforma, a palavra que dá vida, a palavra que renova, a palavra que nos dá vida, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, a palavra é o poder, nós temos esse poder em nossas mãos, o poder para transformar, para libertar, para curar, para salvar. A palavra de Deus tem esse poder, mas nós não podemos nos acomodar e nos conformar apenas na parte da palavra que fala das bênçãos, das promessas, dos milagres, da provisão, da providência, do cuidado de Deus. Não podemos olhar para a palavra só por esse lado, porque também tem o outro lado da palavra, o lado da exortação, o lado do arrependimento, o lado da mudança, o lado da transformação, o lado onde nós não usamos a palavra e colocamos ela conforme o que nós achamos, mas é nós que mudamos para nos encaixar de acordo com aquilo que a palavra quer que seja a nossa postura, o nosso caráter, o nosso caminhar, a nossa vida, né? Porque o apóstolo Paulo, ele deixa aqui claro no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então arrependimento fala disso, de mudança, de transformação, fala que nós precisamos sair de um padrão e ir para outro padrão. Arrependimento fala de voltar à rota inicial para o qual Deus nos criou, para o qual Deus nos fez. Então precisamos entender que nós somos esse instrumento de Deus para anunciar a palavra. E outro texto que confirma, né, essa mudança e fala também que precisamos experimentar essa transformação diária para que não só na nossa palavra, não só no nosso discurso, mas principalmente na nossa vida como um todo, nas nossas ações, nas nossas atitudes, venha transparecer o poder de Deus, a ação de Deus na nossa vida. É o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Então, as virtudes, a virtude, o poder, a graça, a mudança, a bondade, a longanimidade, os frutos do Espírito sobre nossa vida, a ação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, que traz a temperança, que traz o domínio próprio, que traz um olhar de misericórdia, que traz um olhar de bondade, benignidade para essa geração da qual nós estamos vivendo. Porém, nós sabemos que assim como Paulo encontrou as dificuldades, como eu mencionei, nós hoje encontramos a dificuldade de pessoas que não aceitam, não recebem, não querem, porque querem arrumar pretexto para continuar nos seus erros, até mesmo mudando a palavra. Mas nós somos o canal de Deus para anunciar a palavra através da nossa vida, através do nosso discurso. Então, que nós não possamos nos acomodar simplesmente às bênçãos, a tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas que nós possamos nos levantar como povo de Deus para trazer a verdade, na autoridade, na ousadia e no poder, na graça, na unção do Espírito Santo de Deus, propagar as virtudes, propagar que há uma esperança, propagar que há uma diferença, propagar, não, eu amo você, amo a sua vida, mas eu não posso concordar com o seu erro, não posso concordar com o seu pecado, porque a palavra, porque a palavra fala ao contrário, e a palavra é quem nos dá a vida, quem nos muda, é quem nos salva. E olha, se for pararmos para analisar quantas coisas nós já não temos sido salvos pela palavra, no nosso casamento, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas que lá atrás nós poderíamos ter feito escolhas totalmente contrárias à palavra e poderíamos acarretar sobre nós tantos traumas, como é que eu posso falar, tanto peso, tanto erro, tantos frutos negativos nós poderíamos trazer sobre nossa vida, e por causa da palavra nós fomos salvos do mal, fomos salvos do erro, do pecado. Então a palavra de salvação, ela
para hoje, é para agora, é para o tempo presente e também para o porvir. Então, queridos, assim como Paulo, ele enfrentou em Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica, ele teve êxito porque muitas pessoas converteram, mas outras pessoas se levantaram. Bereia também, quando ele passou pela Bereia, também ocorreu a mesma coisa. E em Atenas também, ali alguns ficaram incrédulos, mas outros ali também se converteram. Da mesma forma, Deus irá trazer pessoas, irá mudar a situação, irá mudar famílias, irá mudar contextos, irá mudar destinos, irá mudar rotas de pessoas, através da sua vida, através da sua conduta, através da palavra que já está na tua boca, a palavra que já está no teu coração, a palavra que você tem ouvido aqui em cada terça, em cada quinta, em cada domingo. Essa palavra que você tem ouvido, que você possa externar essa palavra para as pessoas que estão ali no âmbito no seu círculo de amizade, que você possa ser um instrumento de Deus, que você possa ser um canal de Deus, porque eu sei que Deus já tem abençoado a sua vida poderosamente. Então que você possa agora ser canal de Deus para a vida, para outras pessoas, que não existe nada melhor do que ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para promover a paz, para ser agente de cura, agente de transformação, agente de libertação, agente de mudanças. Deus tem nos dado essa capacidade de sermos agentes transformadores na nossa geração. E querido, para concluir, eu gostaria de finalizar com esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, o versículo texto 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2 ao 5. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, para a gente poder concluir, diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 4. Cadê o Timóteo na minha Bíblia? Pronto, achei. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 em diante. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Olha só, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. Então olha só o que eu falei, olha só o tema que o nosso líder, o apóstolo, escolheu para esse ano. E olha o que a palavra está falando aqui, que haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tamparão seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Entendeu? Então, queridos, precisamos entender que nós estamos vivendo esse tempo onde muitos não querem ouvir a palavra do Senhor, mas isso não é motivo para nos calar, isso não é motivo para deixar de anunciar, porque Paulo, mesmo enfrentando as adversidades que ele enfrentava naquele tempo, naquela época, ele permanecia firme em anunciar a palavra, anunciar a verdade. Então que nós hoje possamos nos levantar como igreja para ser porta-vozes. Haverá pessoas que vão se contrapor, haverá pessoas que vão se opor à palavra, sempre haverá. Mas há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra que vai sair da tua boca. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra que vai sair através da sua conduta. Muitas pessoas querem ver o seu testemunho. Muitas pessoas estão esperando uma palavra, uma resposta. E Deus já tem colocado essa palavra em nossos corações, no seu coração, no meu coração. Então que nós como igreja possamos nos levantar para pregarmos nesse tempo, para deixar de olhar um pouco para os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós já temos a quem recorrer, nós já podemos e temos onde colocar, através da nossa oração, através da nossa entrega, apresentarmos ao Senhor e entregar a Ele e deixar que Ele venha operar.
e nós nos levantarmos para pregar a mudança, a transformação, a santidade, a verdade de Deus. Amém? Então feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta palavra, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por esse momento. Senhor, a todos que nesta hora estão ouvindo, a todos que nesta hora estão recebendo, meu Pai, esta palavra, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, abraçando, que o Senhor possa estar alcançando, Pai, essas vidas, Senhor, que o Senhor possa estar envolvendo, meu Deus, essas vidas, Pai, na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos guia, nos dirige para que possamos nos levantar, Senhor Jesus, com uma voz, Senhor Jesus, para falar, Senhor Jesus, da esperança, para falar da verdade, para que a gente possa ser uma voz, ser um contraponto contra as vozes do mundo. Senhor Jesus, a voz do caos, a voz, Senhor, do desespero, a voz da angústia, a voz, Senhor Jesus, Pai amado, da depressão, que nós possamos ser a voz da verdade, a voz da cura, a voz da esperança, a voz da solução, a voz da mudança, a voz, Senhor Jesus, Pai, que se posiciona contra, Senhor Jesus, as mentiras, os erros do pecado, os erros, Senhor Jesus, do inimigo, e nos posicionamos, Senhor Jesus, com uma voz, com uma palavra de santidade, de vida, de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, a tua igreja, em um nome de Jesus. Que você agora possa receber a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.